hoje nós estamos começando uma série de mensagens chamada Dias de Restauração. E hoje a primeira mensagem nós vamos falar sobre restaurando a fé. É tempo de restaurar a fé. Aqui simboliza um muro quebrado precisando de restauração. E nós vamos restaurar os primeiros tijolos desse muro nessa noite. Eu gostaria que alguém colocasse, pronto, venha. Você da ponta? Venha. Amém. Aqui, isso. Mostre para o povo. Pronto. Amém. É tempo de restaurar a fé. Aqui no meio. Glória a Deus. Aleluias. Primeira mensagem de hoje. Obrigado. Deus abençoe a sua vida. É tempo de restaurar a fé. Precisamos entender que algumas coisas na nossa vida ficam abafadas quando elas permanecem em desuso. Você já viu um carro quando fica muito tempo na garagem? O óleo desce, fica grosso, a gasolina apodrece. A gasolina tem um tempo de validade no tanque, não sei, de 45 dias a 60 dias no máximo. O álcool um pouco mais. Então, o carro, quando fica um tempo parado, você tem que fazer algumas coisas para que você possa mover ele, para que você possa se locomover nele novamente. Você já viu aquela roupa que você deixa guardada dentro do guarda-roupa, e aí você pensa, eu vou usar aquela roupa que eu guardei, e eu guardei para uma ocasião especial, e você guardou aquela roupa uns 6 meses, quando você tira do guarda-roupa, está cheio de buraco, traça, corroeu. Você começa a amaldiçoar as traças. Não amaldiçoe as traças, não adianta. Você deixou a roupa guardada lá, deu mofo, deu bolor, deu algum problema, porque você não usou. Você não lavou, não se movimentou. Você já viu aquela pessoa que de repente sofre algum tipo de acidente e fica muito tempo deitado, e a sua musculatura começa a perder o tônus muscular, ela começa a ficar fraca, e ela tem que fazer o quê? Fisioterapia depois, para começar a se fortalecer novamente, porque ficou parada. Às vezes nós não colocamos algumas coisas que Deus nos dá em ação, e essas coisas começam a se deteriorar na nossa vida. Entenda algo. Tudo aquilo que Deus te dá é para que você venha usar, seja espiritual ou material. Tudo o que Ele te dá é para usar. Nós acabamos de ler, Ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. Tudo o que você ganha de Deus, se você não usar para o reino de Deus, vai ser cobrado de você. Ele deu 2 talentos a um, ele deu 1 talento a um, ele deu 5 talentos a outro, mas o que ganhou um enterrou os talentos. E aí eu vejo um Deus que diz o seguinte: você jogou fora o talento que eu te dei, então para longe de mim, servo mau e desobediente. Entenda, ele poderia ter pego o talento e ter dado outra chance para esse servo, porque ele não mentiu. O que você fez com o talento? Eu enterrei. Ele não mentiu, ele apenas não usou. Ele nem roubou o talento, ele não roubou. O que ganhou 5, multiplicou. Agora esse que ganhou 1, ele falou a verdade, mas o que Deus fez? Lançou ele fora. Sabe por quê? Porque Deus não dá nada para estragar, e há uma medida de fé que foi dada para você, e você precisa usar essa fé. Mas antes, ela tem que ser usada, ela tem que ser restaurada para que você use de maneira correta. É tempo de restaurar a fé. Nós vivemos em dias tenebrosos, e se você não tiver fé, vai chegar um momento que você não vai aguentar. O bom ânimo não vai fazer você subsistir. Existem lugares que só a fé vai fazer você entrar. Só a fé e mais nada. Entenda, no livro de Jeremias, você pode abrir, livro de Jeremias 31, 25,
Depois nós vamos ler Romanos 1, 17. Mas aí a gente acompanha aqui no telão. Amém? Sem problema. Diz assim a palavra do Senhor: amém? Porque satisfarei a alma do exausto e saciei toda a alma desfalecida, ou restaurarei o exausto, assim como saciei toda a alma desfalecida, segundo a sua versão. No livro de Romanos, no capítulo 5, no capítulo 5, do versículo 1 ao 3, Romanos 5 ao 3 diz assim, ó: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, entenda, somente a fé vai fazer você ficar firme. O problema não é a fé, o problema é aonde nós estamos colocando a nossa fé e como nós estamos colocando a nossa fé, usando a nossa fé. Entenda que a fé, ela é diferente de uma breve confiança. A fé é diferente de você entrar no mercado e pegar um saco de arroz que tem 1 quilo e botar no carrinho e chegar no caixa e diz o seguinte: será que tem 1 quilo mesmo? Eu não pesei. Você confia, isso não é fé, você confia, alguém pesou, ali está escrito 1 quilo de arroz, então você confia, você bota no carrinho, você passa no caixa, você paga como 1 quilo. Nós temos tanta fé que uma garrafa confiança, que uma garrafa de 900 ml de óleo, você compra como se fosse 1 litro de óleo. Você diz: eu comprei 1 litro de óleo. Só modo de dizer, você não comprou 1 litro, você comprou 900 ml, a não ser que agora mudou, porque as garrafas geralmente tinham 900 ml e você falava que comprava 1 litro de óleo. Você confia tanto que às vezes é até enganado. Então o problema não é a fé apenas. Eu quero fazer 2 perguntas para você. O problema é: onde está a sua fé e como está a sua fé? Muitos têm fé em muitas coisas que não é em Deus, e nós vamos ver isso aqui. Aonde está a sua fé? Muitas pessoas se afastam de Deus, se afastam da comunidade, da igreja, do convívio dos irmãos, porque colocam sua fé em lugares errados, e aí a fé vai se degradando. Aonde está e como está? Se a sua fé está baseada na religião, ela é baseada no que você pode fazer ou representar. Mas se for no Evangelho, ela está baseada no amor de Deus e em sua graça. A sua fé não pode estar baseada em dogmas religiosos, ela não pode estar baseada em parâmetros litúrgicos, ela tem que estar baseada no Evangelho de Cristo. A religião vai te decepcionar e muito, toda sistematologia, toda regra te decepciona, mas Cristo, o Evangelho jamais vai te decepcionar. Nós fraquejamos, nós deterioramos a nossa fé, nós deixamos ela ir pelo ralo, porque colocamos a nossa fé em lugares errados. Aonde? Aí como está? Por ter colocado em lugar errado, ela vai se deteriorando. Os muros da fé, as firmezas, as fortalezas que a fé edifica, vão ruindo, vão se degradando. Quer ver uma coisa? Em Jesus você encontra firmeza, na religião e nos sentimentos você encontra instabilidade, desilusão e logo cansaço e exaustão. Você já viu aquela pessoa que vive na igreja, mas não teve um encontro pessoal com Cristo, aí você encontra ela, aí ela diz assim: eu vou na igreja, mas sabe, é porque nada acontece, religioso apenas, não teve um encontro real. Por que você vem para a igreja? Poxa, mas eu conhecia Jesus, eu amo a Jesus, mas eu estou cansado dessa vida que eu vivo. Peraí, se em Cristo eu tenho novidade de vida, eu não posso estar cansado.
Se Ele renova as minhas forças, os que confiam no Senhor subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Como é que eu posso estar cansado? Quando Ele diz eu te renovo, quando Ele diz eu te fortaleço, quando Ele diz eu te sustento. Irmão, você não pode estar cansado porque tem uma força maior te sustentando. Entenda isso. Você não está correndo com as suas forças. Ele te pega no colo, corre com você, vamos lá, e se você cair, Ele diz, eu te coloco de pé de novo, porque o justo pode até cair, mas Deus é fiel para restituir. Mas pastor, muitas são as aflições dos justos. Mas a palavra do Senhor diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Ou seja, você não vai morrer, perecer, esmorecer nessa aflição. Há uma promessa de Deus para a sua vida. Entenda isso. Mas isso acontece, sabe por quê? A gente fica cansado, exausto, porque a nossa fé está em nós mesmos, muitas das vezes. A fé em si mesmo é uma fé equivocada. Provérbios 28, 26 diz que quem confia em si mesmo é insensato. Mas pastor, a onda agora é autoconfiança, Irmão, eu dou palestra, eu amo falar sobre motivação, mas entenda, há um limite. Há um limite. Você tem que se automotivar, você tem que se conhecer, você tem que saber que você é capaz, que você consegue, e que você vai escalar o Everest, que você vai chegar no topo, e que você tem força, que Deus colocou algo em você poderoso chamado potencial, que Ele coloca visão sobre a sua vida, que Ele sabe, mas vai chegar um momento em que sua motivação, não vai adiantar você ser automotivado, não vai adiantar apenas você ser confiante, não vai adiantar todos os tópicos de palestras automotivacionais, porque quando a doença incurável bate na sua porta, quando o desespero bate, sopra na vela do barco da sua vida, ali, meu irmão, toda a confiança cai por terra, ali não tem mais jeito. Quando o resultado, o laudo médico diz, já era, são poucos dias de vida, não tem tempo de vida para o seu pai, para o seu filho, para a sua esposa, para você, só tem uma coisa que vai fazer a diferença na sua vida, é a fé. A fé vai além dos limites da confiança, a fé vai além do limite do impossível. Não existe impossível para aquele que tem fé, tudo é possível ao que crê. Aplauda aí. Tudo é possível ao que crê. Tem um tempo que você vai bater no muro do impossível. Quando você bate no muro do impossível, a fé é que vai fazer a diferença. Então a fé em si mesmo, ela vai te desiludir e te deixar cansado. Outra coisa é a fé em ídolos. Deixa eu trocar. Fé em ídolos. 1 Coríntios 10, 14. Amém? Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. A palavra do Senhor diz que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não andam, e dependem de alguém para levá-lo para lá e para cá em cima de um andor, porque se pudessem se defender, fariam alguma coisa quando fossem derrubados no chão e seriam impedidos de ser quebrados. Todo ser humano tem em si a necessidade de adorar algo, alguém, um Deus. Tem a necessidade do contato com a transcendência. E nessa necessidade nós queremos ver, porque Deus é Espírito e você não vê a Deus. Quem viu a Deus aí? Me diz como é que é, porque eu nunca vi. Aliás, eu vejo todo dia quando eu vejo o meu irmão, porque o meu irmão é a imagem e semelhança de Deus, e estou olhando para você, eu estou olhando a imagem e semelhança de um Deus vivo, por isso que eu só tenho pessoas bonitas aqui na minha frente, amém? Mas com essa sede de ver Deus, de ver a manifestação da deidade, de tocar na transcendência, de estar, avançando para uma atmosfera, para um plano superior, o ser humano começa a esculpir deuses para ele. Isso não é de hoje.
E aí eu não entendo, me perdoe, amém, podemos ter alguns irmãos católicos aqui, ou de outra religião, que tem esse costume, não se ofenda, mas é com amor que eu estou falando. Eu não entendo aonde eu pego um pedaço de madeira de uma árvore, alguma coisa assim, e eu faço um Deus, aonde eu oro e peço alguma coisa. Então supõe-se que aquilo ali é santo, mas o que sobrou daquilo ali, o que foi esculpido, o que foi tirado o excesso, eu coloco no fogo, ou jogo fora, e aquilo não é santo, tão santo quanto o santo que eu esculpi. Eu não preciso ser espiritual, basta apenas ser lógico e inteligente. A fé em coisas, em ídolos, me deixa cansado e me deixa exausto, porque eu tenho que fazer sacrifícios, eu não tenho contato, eu tenho que sempre ter essa base de trocas de promessas ou coisas assim. Entenda, a fé em magias, Gálatas 5:20 diz, idolatria e feitiçaria. Irmão, estou usando a palavra, é a palavra de Deus. Veja bem, tudo que eu estou falando aqui tem um versículo para respaldar. Anota e lê em casa, amém? Gálatas 5:20 e 21, idolatria e feitiçaria, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Para de dar sua mão para cigana, meu santo. Pastor, acontece isso. Irmão, acontece. Mas fulano não está na igreja assim. Pastor, acontece tanta coisa. Está andando na rua, cigana, deixa eu ler a sua sorte. Se você andar na rua, a cigana disser para você, deixa eu ler a sua sorte, você diz assim, a minha sorte é Jesus, quer ler? A minha sorte é Jesus. Tem um pastor chamado Mirko Levac, ele é cigano, de uma família de cigano, está convertendo um monte de cigano para Jesus em São Paulo, em Alphaville. Mirko Levac, ele ganha um monte de cigano, tem uma comunidade cigana grande, pregando, aceitando, não deixam de ser ciganos, continuam vivendo os mesmos costumes, só que agora são ciganos convertidos, e estão ganhando outros ciganos para Jesus, amém? A fé no mundo, 1 João 5, 19, 5 e 4, diz o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória do que vence o mundo, a vossa fé. A vitória que vence o mundo é a vossa fé, é a sua fé. Agora, aonde ela está e como ela está sendo usada? A sua fé é restaurada da forma correta quando você entende. Eu não posso apenas apontar aquilo que é ruim, eu tenho que apontar aquilo que é solução, senão fica uma palestra pessimista. Você sai daqui dizendo, ai meu Deus, e agora? Só me apresentou o problema e não a solução. Então vamos às soluções. A sua fé é restaurada de forma correta quando você entende a diferença da fé para conquistar e fé para suportar. Fé para conquistar é uma coisa, fé para suportar é outra coisa. Para que a gente possa entender, a fé para conquistar, ela é muito boa quando você consegue alcançar as suas metas, seus alvos, seus objetivos. Mas quando você está em aflição, a fé para conquistar, ela é ínfima perto da fé para suportar. Você não pode ser, nós não podemos ser a igreja, eu não estou falando a igreja Batista Chema, mas a igreja brasileira de uma maneira geral. Não podemos ser crentes ufanistas, dizendo, eu sou filho do rei, eu posso tudo, mas quando acontece um problema, corre para o pastor político dizendo, eu não aguento mais. Por que isso me sobreveio? Você é diferente de alguém? Irmãos, o sol nasce para justos e para ímpio. A mesma chuva que molha os justos, molha os injustos. Aí a gente fica se achando super especial. A diferença é que Deus te deu uma fé para suportar, para que você não pereça no sofrimento. Por isso que não é se passar pela prova, é quando passar, você vai passar. Você vai passar. Não gosto, esse tipo de pregação não atrai. Eu quero uma pregação que diz que eu vou vencer. Você vai vencer, mas para vencer você tem que lutar.
Você vai vencer de WO? Não tem WO no reino de Deus não, meu irmão. Você tem que lutar, você tem que entrar em campo, você tem que suar, você tem que se esforçar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que temer a Deus, você tem que buscar a Deus. Você vai vencer, mas você vai ter que passar por essa batalha. Entenda. É porque tem um tipo de pregação que diz, não, agora tudo é com você, você vai conseguir. Tá, mas tem algo no meio aí que acontece. Não posso iludir você. Aí um monte de gente despedaçada saindo da igreja dizendo, eu ouvi a ministração, mas o pastor falou com tanta convicção que eu conseguiria, e se levantou uma grande tribulação na minha vida. Parabéns, porque a Bíblia nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida, pastor. Vão, inclusive essa, no mundo tereis aflições, é uma promessa de Deus. Mas ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu, você está com ele, você já é. Por isso que você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Não desista, suporte. Não desista, suporte. Pega o seu irmão aí do lado e diz aí para ele, não desista, suporte. É só um tempo, vai, diga a ele, sacode ele aí, vai passar. Aplauda o Senhor. Aleluias. Vai passar. Amém. Tem gente dizendo assim, aquela saracura das pernas finas casou e eu nunca caso. É só o momento, minha santa, o céu já está vindo. Amém. Mas está demorando tanto, pastor. É porque príncipe vem a cavalo. Aleluias, aleluias. Essa veio do céu. Amém, amém. Meu irmão, calma. É que príncipe vem a cavalo. Ai meu Deus, de onde eu tirei isso? Vamos lá. Segundo tópico. Para que a sua fé seja restaurada de maneira correta, você tem que ter a consciência do seu pecado original. Seu pecado original. Entenda que você foi resgatado por Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Romanos, capítulo 3, do versículo 23 em diante, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entenda, todos. Nós nascemos em pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí, se eu não tenho essa consciência, eu começo a praguejar contra o maior presente que eu já recebi. O maior presente que você já recebeu de Deus não é um carro. Deus pode te dar. Não é uma casa. Deus pode te dar. Não é um esposo, uma esposa, uma família. Deus pode te dar. E Ele te dá. Mas o maior presente que você já recebeu de Deus é a sua salvação. É a sua salvação. Todo presente que você recebe, todo benefício, toda graça que Deus te dá, é muito bom, é muito legal, é muito edificante. Mas antes você tem que passar pela porta da salvação. Tudo começa pela salvação. Irmãos, entenda algo poderoso para que você venha a ter consciência. A ter consciência do presente que você ganhou. A Bíblia diz que sois salvo pela graça mediante a fé, porque isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem se soberbeça. É um presente, Deus te deu. Você lê a Bíblia inteira, você não vê na Bíblia inteira dizendo que houve festa no céu quando Lázaro ressuscitou. Jesus ressuscitou a Lázaro, não ressuscitou? A Bíblia diz que Jesus ressuscitou a Lázaro. Vocês têm notícia de Lázaro? Como é que Lázaro está? Como é que anda Lázaro? Morreu de novo. Pelo que eu sei, eu acho. Se alguém souber onde Lázaro está, depois me diz, porque na minha cabeça ele morreu de novo. O paralítico de Betesda foi curado, mas morreu. O cego de Jericó voltou a enxergar, mas morreu de novo. Aquele menino, filho da viúva de Naim, que estava morto,
e Jesus tocou em seu esquife e ele ressuscitou, morreu novamente. Esses milagres aconteceram e pararam aí. Mas a Bíblia diz que há alegria entre os anjos no céu por um pecador que se arrepende. Você entende que quando você tem a consciência de que precisa de Jesus e se arrepende dos o que é o pecado original? Nós nascemos separados de Deus e temos reconciliação através de Cristo Jesus. Quando há essa consciência que nós, através somente de Cristo, somos salvos, reconhecendo que um dia, não pelo que cometemos, mas pelo que fizeram, de repente, pelo pecado original, o pecado que foi cometido no paraíso, para que você possa entender, você que nos visita pela primeira vez, às vezes não está entendendo, você que chega a primeira vez da igreja evangélica, às vezes você tem uma pessoa que tem uma doença incurável, que é transmitida pelo sangue, e se junta com outra pessoa, e também tem essa doença incurável, e eles têm um filho. O filho não tem nada a ver com a doença, mas ele nasce, ele não tem a ver com ele não tem a consciência, mas ele nasce carregando aquele DNA com aquele gene doentio. Assim nós nascemos em pecado. E através de Cristo, nós somos reconciliados e o pecado sai. Nós somos reconciliados com Deus, porque Deus estava em Cristo, na cruz do Calvário, não imputando aos homens os seus pecados, mas reconciliando o mundo com Ele mesmo. Quando você tem essa consciência, irmãos, você não consegue praguejar, você não consegue dizer, o Senhor esqueceu de mim. Você não consegue dizer, eu acho que as coisas na minha vida não dão certo, porque Deus já não olha mais, já nem ouve a minha oração. Não, você já ganhou o maior presente dessa terra. Você já ganhou, você já foi salvo. Eu sei que a salvação não é um fim, nós precisamos fazer algo ainda. A salvação é o meio de entrada para que você manifeste o reino de Deus, mas você já entrou por essa porta maravilhosa. A salvação, a graça de Deus. Não vive entristecido, não deixe a sua fé ser deteriorada. Você foi reconciliado com Deus, há um presente de Deus sobre a sua vida. Tem gente que queria estar no seu lugar, tem gente clamando. Eu escutei uma história esses dias de uma menina que ela foi resgatada. Preste atenção, essa menina na Índia, ela foi resgatada. Ela dormia com quase 25 homens por dia, entregues à prostituição. Eu tenho amigos que fazem esse trabalho de resgate, Índia, no Tibete, no Nepal, em Katmandu, que trabalham com resgate de meninas que são vendidas pelos pais, com 12 anos de idade, são trocadas por um cabrito. Algumas abortam de manhã e têm que se submeter a dormir com grupos de homens à noite. E uma delas falou assim, porque um deles é bem idoso, pastor José Rodrigues, já esteve aqui, diz, eu sempre orei a um Deus, mas o meu Deus era mau, porque nunca me salvou. E o dia eu orei a Deus bom, eu disse, Deus bom, me tira daqui, eu não aguento mais. E vocês apareceram e me resgataram. Entenda isso. Muitos queriam estar em um país onde eles têm liberdade de adoração, onde eles podem professar a sua fé, onde eles podem comungar na comunhão dos santos, e onde eles podem, louvar e adorar sem que tenha uma ameaça de bomba ou um trator que vem e passa por cima de todo mundo, derrubando a igreja, como em países que a igreja é perseguida. Muitos queriam, mas não podem. Você tem esse privilégio de poder andar estampado no seu peito e dizendo, eu amo a Jesus Cristo. Não diga que Deus te esqueceu. Não menospreze o maior dom que Ele te deu, o maior presente, a salvação. Entenda isso. Restaure a sua fé com essa consciência. A minha fé é restaurada quando eu ouço e aplico, ou seja, quando você ouve e aplica tudo aquilo que você tem ouvido. O apóstolo Paulo diz que a sua fé vai crescendo, em 2 Coríntios, crescendo. Por que crescendo? Irmãos, comece a usar essa fé pequena que Deus te deu, para que ela cresça. Pastor, eu orei
pelo meu tio, estava com tuberculose e ele ainda está com... Irmão, você não ora nem por uma dor de cabeça, você já quer orar por quem tem câncer, por quem tem tuberculose, quem está morrendo? Nosso mal é que a gente, dor de cabeça, a gente diz, isso aí é dor de cabeça, toma um Doril. Agora foi diagnosticado com glaucoma, pastor fulano, foi só agora um milagre. Comece a orar por coisas pequenas. Coloque a mão na sua cabeça e comece a orar. Dor de cabeça, eu não vou tomar remédio, em nome de Jesus. Se persistir, aí você vai e usa. Não sou leviano, não estou falando que remédio faz mal, veja bem, mas eu estou falando para você, em primeiro lugar, aplicar a sua fé. A gente deixa por último, a gente toma remédio, toma chá, faz não sei o que, vai deitar, bota saco de gelo na cabeça, fica de cabeça para baixo, faz alongamento, aí por último lembra de Deus, eu vou orar. Para! Quando deveria ser o contrário. Primeiro lugar, ora. Em primeiro lugar, ora. Depois você começa a fazer as coisas periféricas. A oração é a centralidade, o resto é periferia. Coloque a sua fé em ação, aplique para que ela possa começar a crescer. Aplique. Irmãos, tem gente que eu não entendo. De manhã eu dei um exemplo aqui. Em Fortaleza nós íamos fazer um culto de jovens, e esse culto de jovens era feito em um colégio, na quadra de um colégio. E nessa quadra a gente reunia muitos jovens no bairro João 23. Só que aconteceu o seguinte: a diretora do colégio esqueceu a chave e viajou. E aí um amigo nosso, o Valdinho, diz o seguinte: pastor, e agora? Os jovens estão aglomerando, estão chegando, e como é que a gente vai fazer? Eu falei, pois é, tem que dar um jeito, temos que ligar o som está todo no carro, era o som todo desmontado. E aí ele falou, já sei, tem um amigo meu que tem um lugar, pode ser que empreste. Aí eu, vai lá, vê com ele. Aí ele foi e viu, ele falou, pastor, legal, ele emprestou o lugar. Eu falei, legal, onde é? Um colégio? Ele, não, é assim, é um lugar, não sei se o senhor vai querer fazer, mas ele disse que se o senhor quiser. Aí eu falei, que lugar é esse, Valdinho? É um lugar, é um centro de Umbanda. Eu falei, Valdinho, como é? Ele emprestou. Pô, nós vamos fazer lá então. Vamos fazer lá. Nós pegamos, ele guardou todas os santos, as imagens numa sala. Era uma quadra aberta, onde era um terreiro aberto, uma quadra. E nós entramos e veio um outro grupo da Igreja Assembleia de Deus também e tal, e fomos fazer o culto de jovens naquele lugar. Entende, irmão? Foi a pior decisão que aquela pessoa teve na vida dela, ou melhor, a melhor, de pior para melhor. E nós fizemos o culto, e o culto foi uma bênção. Daquele dia em diante, as coisas começaram a não dar mais certo naquele terreiro. E ele começou a fazer algo mais forte, porque estava tudo dando errado. E as coisas começaram a não dar certo. E passou um tempo, fizemos o culto e fomos embora. Passou um tempo, uns 2 meses, eu estou na igreja, o Valdinho diz o seguinte, pastor, vem cá. O senhor lembra 2 meses atrás que nós fizemos o culto, um rapaz que cresceu comigo, que era pai de santo, e emprestou o terreiro? Lembro. O que houve? Pastor, aconteceu o seguinte, daquele dia em diante, nada mais deu certo. E um dia ele fez um negócio lá tão pesado, tão brabo, um negócio tão forte, que ele teve uma parada, um AVC, e caiu duro. E ficou muito tempo, isso no bairro João 23 em Fortaleza, muito tempo, deitado, sem socorro, e foi socorrido, foi para o hospital. E voltou à consciência. Quando ele voltou à consciência, um missionário passou no hospital e evangelizou ele. Ele aceitou a Jesus, se converteu. Só que ele não melhorou. Ele continuou naquele estado em que ele tinha consciência, falava um pouco, mas aí ele não conseguia se levantar ainda. Foi um AVC muito forte. E a família dele começou a pegar no pé dele, dizendo: se você largar Cristo e voltar a servir os nossos deuses, eles te levantam. Ele diz:
eu morro podre nessa cama de hospital, mas eu não largo Jesus, porque só eu sei a paz que eu tenho sentido. E assim aconteceu. Ele morreu na cama do hospital, mas não largou a Jesus. Logo depois, a esposa se converte, o pai se converte, a mãe se converte, o sogro se converte, por um exemplo de fé aplicada. Nós já conhecemos, tem gente que conhece a Jesus há 10 anos, fica chorando as mínguas quando vem alguma coisa sobre a sua vida, dizendo: Deus esqueceu de mim. Eu acho que somos nós que estamos esquecendo do Deus que nós servimos. Deus não se esquece. Comece a aplicar. Por isso que novo convertido é doido. Você fala para o novo convertido: anda por cima d'água. Está escrito aqui, Jesus andou. Eu vou andar. É doido, nem pensa muito. Quer aplicar. Às vezes falta essa loucura na gente. Sabe essa loucura? De entrar no lugar e dizer: Senhor, cadê o teu filho? Aqui nesse lugar, me mostra o teu filho aqui, porque hoje eu tenho uma reunião daqui a pouco, tem que ter alguém para facilitar alguma coisa. Tem um filho teu que, Senhor, e começa a orar e de repente acontece: tudo bom? Você está precisando de alguma coisa? Não, porque eu tenho uma reunião aqui, daqui a pouco eu só tenho hoje para resolver isso e tal. Não, eu posso te ajudar. Sabe o que a gente faz? A gente começa a reclamar. Essa fila desgraçada, esse dia está um sol. Meu Deus, bem que se eu soubesse, eu nem saía de casa hoje. É por isso que as coisas não acontecem, que sobe a boca para reclamar. Comece a glorificar e aplicar a sua fé. Aplica a sua fé. Aplica a sua fé. O salário não caiu, vai cair hoje. Mas a crise está grande. Eu não dependo da crise. Eu vivo em Cristo, eu não vivo em crise. Em tempos de crise os retos se fartarão. Mas eu não estou vendendo meu carro. Meu filho está rebelde. Minha esposa não muda. O meu marido está lerdo que só, lento. Ele vai ficar. Em nome de Jesus, o espírito de agilidade vai vir sobre ele. Sopra vento sobre a vida do meu marido. Sopra vento sobre a vida da minha esposa e faz ela ficar mansa. Bem que é assim, aplica a sua fé. Agora reclama, fica reclamando. Reclama do marido, reclama do filho, reclama da esposa, reclama da fila, reclama do patrão, reclama da vida. Morre, meu santo. Que quando você morrer não tem mais nada. Aí pronto, morreu, não tem dificuldade, não tem problema. Você não precisa fazer prova, você não precisa passar um vestibular, você não precisa enfrentar o patrão, você não precisa enfrentar a fila. Enquanto você vive aqui, você tem prova. Amém? Correndo, para que a gente possa cear. A sua fé não cresce quando você ouve, mas sim quando você coloca ela em ação. A sua fé precisa crescer. A sua fé cresce, ou melhor, é restaurada quando você toma posse da autoridade conferida por Deus. Entenda, se um policial tiver com uma pistola aqui na cintura e for para o meio da rua, ele não está de farda policial, ele não está de indumentária, vestido policial, ele está paisana, e ele tira essa arma da cintura, essa pistola, e um carro está passando e ele diz: para. Meu irmão, ou o motorista passa por cima dele, ou então para pensando que é um assalto. É ou não é? É ou não é? Agora, se ele tiver de farda, ele com a arma e diz: para, ele está de farda, o motorista para e diz: pois não, policial, o que eu posso ajudá-lo? Porque a sua farda representa autoridade. Existe uma autoridade sobre a sua vida e você precisa usar. Começa a restaurar a sua fé. Existe autoridade sobre a vida. Presta atenção. Eles dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Entenda. O poder, a autoridade que você tem, o inimigo pode até tentar alguma coisa contra você, mas existe autoridade sobre a sua vida. Eu nunca vi ninguém morrendo afogado dizer o seguinte: eu preciso ser salvo, socorro, alguém me ajude. Não, quem está morrendo afogado está desesperado, grita, não é assim? Ele tem força para gritar. Assim é você quando compreende que tem autoridade. Você não fala com o diabo assim: diabo, sai da minha vida, por favor. Você não pode ser delicado. Você não pode ser educado com uma situação que está trazendo transtorno para sua casa. Você não pode ser jeitoso com um transtorno que está acontecendo no seu lar.
Você já tentou de tudo e as coisas não acontecem. Peraí, isso é espiritual. Aí você não pode orar na sua casa dizendo: por favor, potestade do mal, saia em nome de Jesus da minha casa. O diabo não respeita a sua educação, ele não teme a sua educação. O que ele teme é a sua ousadia no nome de Jesus. Por isso que diz: chegavas diante dele, de Deus, com o quê? Até Deus ama a sua ousadia e intrepidez. Chegavas diante de Deus com ousadia, até Deus. Às vezes a gente fica: Deus, faz alguma coisa, igual Moisés. Deus, manso, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Deus, o faraó está lá atrás, o mar está na frente, e agora quem poderá nos defender? Aí Deus olha lá de cima e diz: Moisés, por que você está falando comigo? Diga ao povo de Israel que marche. Você tem que marchar, meu irmão. Você já viu um exército marchando? Qualquer país, eles não marcham jeitosinhos, não. Eles botam o pé no chão para afundar o chão. Eles marcham com veemência, representando o poder da sua nação. Você representa um reino que não é dessa terra, um reino celeste. Você, há dentro de você o Espírito Santo. Deus jamais perdeu uma batalha. Entenda que quando você entra, você sabe que no final você já sai vitorioso. Então não marche parecendo que está com bolhas nos pés, ainda que esteja sangue. Não desista, mas marche com autoridade diante do mar, porque ele vai se abrir. Aleluias, aleluias. Quando você abandona o espírito escravizante do medo, você tem a sua fé restaurada. Espírito escravizante do medo. Hoje a moda nas palestras coach, eu já ouvi algumas sobre coach, o medo é um balizador seguro para a sua vida. Eu discordo. Porque o medo traz segurança, o receio traz segurança. É diferente. Medo é diferente de receio, porque toda vez que a Bíblia fala sobre medo, ela fala sobre o espírito. Não tenha entre vós de novo o espírito de medo, para que vocês andem escravos. Não tenham novamente o espírito de medo, para que vocês andem em temor, mas tenham o espírito de ousadia. O medo é a fé na derrota. O medo é a fé ao contrário. Só que não é a fé no sucesso, é a fé na derrota. Aquele que anda em medo anda impossibilitado de andar de experimentar o nível sobrenatural. Quando se tem medo, você não entra na atmosfera de milagres. Você não ousa, não arrisca. O receio sim é um balizador de segurança, mas o medo não. Então, o medo escraviza. Preste atenção que a palavra do Senhor disse: e ele, Jesus, também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo. Escravizados pelo medo da morte. O medo escraviza. Ei, quem tem fim é seriado de Netflix. Quem tem fim é novela das 8. Quem tem fim é esse filme que passa no cinema. Sua vida não tem fim não. Você não morre não. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte por você. Se você morreu nele, ressuscitou com ele, você não morre, você é eterno. Para com esse negócio de como será o meu fim. Que fim? Quem está em Cristo é eterno, não tem fim. Haverá um futuro de glória. Para de pensar nesse negócio com medo da morte. Ai meu Deus, quando viver é Cristo, morrer é lucro. Certa vez, quando o Sendero Luminoso, um movimento perseguidor da igreja no Peru, se levantou e perseguiram os cristãos, um dos executores do Sendero Luminoso apontou o seu revólver para um cristão, e ele, com um olho bem fixo, fito, olho no olho, e começou a olhar para o seu executor e soltou um sorriso. E o seu executor disse: por que você está sorrindo? Eu vou matar você aqui agora. E ele disse: eu sei para onde eu vou. Você sabe para onde você vai?
cristão não pode ter medo da morte. Quando John Hus, um dos mártires da Bavária, foi executado, ele disse: eu selo com o meu sangue o que os meus lábios vaticinaram durante esse tempo todo. E ele foi queimado vivo, morreu glorificando ao Senhor. Quando Nero tacou fogo em Roma, dos 14 bairros que haviam em Roma, 10 pegaram fogo, 4 eram de cristãos. Então as pessoas, Nero colocou a culpa nos cristãos, dizendo: foram eles que tacaram fogo em Roma, então vamos perseguir os cristãos. Colocaram os cristãos em estacas, cobriam eles com pele e óleo e começavam a queimar. E o interessante é que os cristãos começavam a queimar cantando, o óleo comendo o seu corpo com chamas, e eles cantavam. E quando eles acabavam de cantar, morrendo ali, terminavam a música, ou na metade da música, aquele que era executado posteriormente começava a música de onde esse parou. Agora você imagina, durante dias, os cristãos sendo postes de iluminação em Roma, morrendo, queimado e cantando ao Senhor. Roma inteira ouviu hinos dias e dias por santos churrascos humanos que foram executados, mas não temeram a morte. A gente queima um dedo, já diz: ai, desgraça. Entenda isso. Quando eles eram entregues aos leões esfomeados da Líbia, no Coliseu, enormes, morriam cantando, porque sabiam para onde iam. Para pular para o próximo para a gente ir finalizando. Uma vez, uma senhora estava doente e um pastor não se conformava, dizendo: não, eu amo tanto essa senhora, ela não pode morrer, ela me ensinou tanto. E ele orava por ela e nada dela ser curada. E no último dia, no dia da sua morte, ele foi orar por ela e ele disse: olha, eu não aceito, Deus, restaura ela, eu não posso viver sem ela, ela é tão importante para mim. E ele começou a orar e ela, quase morrendo, bateu nele, e ele ficou animado com a reação, e ela respirou bem fundo para falar algo, e ela diz o seguinte: eu sei para onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Isso. E morreu. Cantou esse verso e morreu. Ela sabia para onde ia. Quem sabe para onde vai, não tem medo de ir. Vai sorrindo, vai cantando, porque sabe que fecha os olhos aqui e acorda do outro lado, ouvindo Jesus dizer: vinde, amados do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Levantai, ó, os portões da glória. Levantai, ó, os portões para a entrada do general. Quem é o general de guerra? Jesus Cristo. Ele é o Rei da glória. Quem sabe para onde vai não tem medo. Entenda, tudo que vem do medo não vem de Deus. Sexto, quando você cresce e deixa para trás a sua imaturidade pessoal. O apóstolo Paulo diz que quando era menino fazia coisa de menino, depois que cresceu, agora faz coisas de gente grande. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei grande, deixei para trás as coisas de menino. Deixa de ser menino na fé. Já era para estar ganhando filho em Deus, ainda está dizendo: o pastor não fala comigo direito. Nem me deu a paz do Senhor. Não é assim? O pastor disse que vinha aqui em casa, nem veio. Também vou ficar 5 semanas sem ir para a igreja para ver se ele sente minha falta. Ah, ninguém ligou para mim. Eu acho que eu vou sair da igreja.
não entende que são os humilhados que são exaltados, que algumas humilhações você precisa passar para que um milagre aconteça na sua vida. A mulher cirofenícia foi humilhada. Não é digno pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela diz, mas só basta uma migalha para que o milagre aconteça na minha casa. O senhor acha que, porque eu sou cananeia, descendente de Cão, filho de Noé, e o senhor está me chamando de tabela por cadela? Não tem problema, eu sei que o senhor não veio para mim, mas me dá só uma migalha, porque só uma migalha é capaz de fazer o milagre lá em casa. Eu suporto essa humilhação, mas eu não posso sair dos seus pés. Só recebe o milagre quem aguenta ser humilhado e não desiste. O cego de Jericó: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, tende misericórdia. Cala a boca, cego. Você não está vendo que Jesus tem mais o que fazer? E ele gritava mais alto, e tentavam calar a boca do cego, e ele gritava mais alto, até que Jesus para e restitui a visão daquele cego. Meu irmão, tem gente que tem que pinotar mesmo, tem que sair fora mesmo, porque não é forte o suficiente para receber o milagre. Só consegue receber o milagre quem consegue ser humilhado e permanecer. Milagre é para os fortes e não para os fracos. Aplauda o Senhor. Aleluias. Aleluias. 7 e último, quando você vence a instabilidade emocional. O salmista Davi, no Salmo 119, aconselho você a ler esse salmo em casa hoje quando você chegar. É bom que você não dorme. Amém? Porque se você conseguir ler esse salmo todo hoje, com certeza você não vai dormir. Quem conhece o Salmo 119 sabe o que eu estou falando. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Olha o que diz em Provérbios 1:32. Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Quando você fica nessa inconstância e nessa insegurança, nessa instabilidade emocional, sabe o que acontece? A Bíblia te chama de tolo e inexperiente. Ei, você tem que ser seguro em Deus. Sai de cima do muro. O único que ficou em cima do muro na Bíblia caiu e morreu. Se Paulo não tivesse pregando, era o fim dele. Como Paulo pregou, trouxe de novo a vida dele. Porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, e Lucas diz que ele estava morto. Mas Paulo diz, não, deixa ele aí, daqui a pouco eu dou um jeito nisso. Entenda, você não tem que viver dia após dia dizendo, hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje Deus me ama, amanhã Ele não me ama. Bem me quer, mal me quer. Não, Deus não é assim. Deus não te ama pelo que você é, Ele te ama pelo que Ele é. Então tenha segurança em Deus. Saiba que Deus é um Pai que ama te abençoar, que ama fazer coisas grandes sobre a sua vida. Mas você tem que representar, ser o merchan, o marketing dele aqui na terra. Você tem que entender que se você é imagem e semelhança de Deus, você tem que manifestar o reino de Deus. Quando você manifesta o reino de Deus, automaticamente as coisas que são concernentes e consequentes ao reino de Deus começam a se desenvolver na sua vida. E aí você sai dessa instabilidade de um dia você quer estar com Deus, outro dia você não quer. Um dia você quer ir para a igreja, outro dia você não quer. Um dia você ama os irmãos, outro dia você não quer nem conversar com ninguém. Vive nessa dubiedade, nessa bipolaridade almática e espiritual. Você é um ser biopsíquico, espírito almático. Você é essa conjuntura de coisas. Mas você tem que se estabilizar naquilo que é benéfico, naquilo que é bom. Não viva pisando um dia estou desse lado, outro dia estou desse. Não, agora eu estou no meio, eu estou no centro. Não, se decida, meu santo. A pior decisão que você pode tomar é a decisão de ser uma pessoa indecisa. Decisões decidem o seu futuro. Decisões decidem o seu futuro. Jesus decidiu morrer por você. O que você tem decidido fazer por Ele? Se coloque de pé e aplauda o Senhor. Hoje é noite de ceia. E noite de ceia a gente vai, sempre tem um pouquinho, passa do horário um pouquinho, me perdoe, mas nós vamos cear hoje. Antes da ceia, para que a gente possa
cear e depois... Pode subir o grupo de louvor, amém? Pode subir. Antes da ceia, eu quero fazer uma pergunta a você rapidamente. Pode continuar tocando, por favor. Há alguém aqui no nosso meio que quer aceitar a Jesus, quer esse relacionamento com Jesus, quer ter essa fé restaurada, não é essa confiança que o mundo apresenta, essa credibilidade, acredite na atmosfera de confiança, mas de fé. Há alguém nessa noite que quer aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, para que essa fé seja aplicada a você, porque a Bíblia diz que Ele dá essa fé de uma vez por todas, para todo aquele que o aceita. Se há alguém aqui que não quer mais Jesus em volta, livrando das enrascadas da vida, puxando para cá, puxando para lá, não, Jesus não vai ficar mais em sua volta. Não é o Jesus da história. Chega da história de Jesus. Não é a história de Jesus, mas é o Jesus, pessoa, a pessoa de Jesus, Jesus Deus, não em volta, mas dentro de você agora, fazendo toda a diferença na sua vida. Se você quer aceitar esse Jesus como único Senhor e Salvador, esse Jesus vivo, que não está na cruz, Ele ressuscitou, eu gostaria de orar por você. Há alguém aqui essa noite e quer entregar a sua vida para Jesus? Só levante a sua mão, que eu gostaria de orar por você rapidamente. A oração. Há alguém? Só levante a sua mão. Todos já são cristãos. Há alguém que quer aceitar a Jesus? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Cadê a segunda pessoa que quer aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Há mais alguém? Quer aceitar a Jesus como único Senhor e Salvador? A segunda, aleluia, você pode aplaudir o Senhor. Cadê a terceira pessoa que quer aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Cadê a quarta pessoa? Você pode aplaudir o Senhor. Cadê a quarta pessoa que quer aceitar a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? A quarta pessoa. Amém? Venha rapidinho. Amém? Eu vou orar por vocês rapidinho. Paulinha, as duas meninas, são três, são quarta, amém. Aplaude para o Senhor.